Eles vão para a primeira viagem missionária na província da Galácia, e em Salamina João Marcos volta para casa. Eu não sei por quê, se porque pensou que missões era turismo e ele era muito moço ainda, ou se porque a liderança passou para as mãos de Paulo e Barnabé era seu primo, ele ficava mais confortável. Eu não sei, eu sei que ele voltou para casa. Paulo e Barnabé prosseguem, plantando igrejas em Antioquia da Pisídia, em Derbe, em Icônio e em Listra. Com lágrimas, com sangue, mas com bênçãos de Deus, com milagres de Deus, com conversões abundantes. Agora abra sua Bíblia em Atos 14, 27. Eles estão voltando desta primeira viagem missionária para a igreja enviadora. E diz que reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. 2 pontos aqui de nota de rodapé. Tem espaço para testemunho na igreja. Segundo ponto, não tem espaço para projeção humana na igreja. Relataram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles. Nós somos apenas os instrumentos, mas quem faz a obra é Deus. Agora preste atenção nisso, quando a igreja cresce, tem luta. E eu imagino que nesses 45 anos de ministério do pastor Teodomiro, deve ter tido algumas lutas, né, pastor? Algumas lutas. Sabe por quê, gente? Ninguém faz a obra de Deus vitoriosamente sem oposição do inferno. Sabe o que aconteceu? Atos 15:1 diz aí que logo depois que dão esse relatório, testemunho dos gentios se convertendo a Cristo, alguns membros judeus da seita dos fariseus descem de Jerusalém e começam a falar para os crentes gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Ora, gente, olha o problema grave aí, porque aí é um problema muito sério. Eles estão dizendo o seguinte, que só a fé não é suficiente para a salvação. Você tem que ter a fé, mais as obras, para ser salvo. Isso é uma heresia. E sendo uma heresia, se pregar uma heresia, quanto mais pregam uma heresia, pior fica. Então não dá para ir para a obra missionária com uma confusão doutrinária dessa. Vão resolver primeiro o problema. Marcaram um concílio, reuniram os apóstolos, reuniram os presbíteros, sentaram juntos, discutiram a matéria, falou nesse encontro Pedro, falou Barnabé, falou Paulo, falou Tiago e tomaram a seguinte conclusão: não, a salvação é só pela fé em Cristo Jesus. Não podemos acrescentar mais nada. A salvação é de graça, a salvação não é pelas obras. Decisão tomada, decisão escrita, comissão nomeada para percorrer as igrejas gentílicas e mostrar para as igrejas que os judaizantes não podiam nem perturbar a igreja, nem perverter a doutrina. Resolvido o problema? Vamos voltar para a segunda viagem missionária. Atos 15, 36 a 41. Dá uma olhadinha. Paulo chega para Barnabé agora e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda obra, para a segunda viagem. Vamos sim, meu irmão. Só um detalhe, eu estou querendo levar conosco o João Marcos, meu primo que nos abandonou no meio do caminho. Aí diz a Bíblia que Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Salamina na primeira viagem. Comigo ele não vai. Eu não o quero na minha presença. Comigo esse rapaz não anda. Preste atenção aqui, irmãos. O Paulo foi radical. O Paulo foi intransigente. O Paulo não dá uma segunda chance a um moço que quer aprumar na vida. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do jovem João Marcos que os dois não puderam andar juntos mais. Aí diz a Bíblia que Barnabé pegou o seu primo João Marcos e foi para Chipre. Paulo pegou Silas, um dos membros dessa comissão nomeada em Jerusalém, para ler esse relatório decidido em Jerusalém, e foi para outra direção, encomendado pela graça de Deus. Nota de rodapé: crentes não deviam brigar não, mas às vezes brigam. Líderes cristãos não deviam ter desavença não, mas às vezes tem. O que é maravilhoso é que mesmo quando nós erramos, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. Só que a obra de Deus, no relato de Atos, vai passar pela história de Paulo e Silas. E eles querem ir para a Ásia. E diz a Bíblia que o Espírito Santo os impede de entrar na Ásia. E ouvem uma voz de um varão macedônio dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entra na Europa, entra na Macedônia. Preste atenção aqui. Coube a
soberania do Espírito Santo, que a obra missionária viesse para o Ocidente. Talvez por isso você e eu estejamos aqui nesta noite. Agora, notem isso. Quem dá a direção para a igreja é Deus, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Paulo só vai fixar em cidades estratégicas, passa batido por outras. Filipos era colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo e Corinto era a capital da Caia. O que ele está nos ensinando com isso? Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes corremos o risco de plantar uma igreja na cidade mais difícil, no bairro mais escondido, na rua mais complicada de acesso, e compramos o pior terreno da rua. E aí plantamos uma congregação que fica 30 anos com congregação. O que Paulo está nos ensinando é que se nós plantarmos igrejas estratégicas, elas vão irradiar a influência do Evangelho por toda a micro-região. Agora notem isso. Fazer a obra de Deus, na direção de Deus e com os métodos de Deus, não significa que vamos ter vida fácil, não. Paulo foi açoitado e preso em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. Vale dizer que lá de Antioquia, depois desta primeira viagem, ele escreveu Gálatas, a primeira carta. E aqui de Corinto ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. Ele volta para a terceira viagem missionária e se fixa 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor. Daqui ele escreve 1 e 2 Coríntios. Em Éfeso diz a Bíblia que sem televisão, sem rádio, sem Bíblia impressa, sem folhetos, sem meios de comunicação de massa, durante 3 anos, toda a província da Ásia Menor ouve o Evangelho. Igrejas são plantadas. Igreja de Colossos, igreja de Laodiceia, igreja de Hierápolis. E diz a Bíblia que Éfeso era um centro de culto ao imperador, centro de idolatria, centro de feitiçaria, porque lá ficava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o comércio da idolatria era muito grande na cidade, e nesses 3 anos desarticula-se o comércio de idolatria, desarticula a feitiçaria, porque as pessoas queimam seus livros em praça pública, e a palavra de Deus prevalece em Éfeso, um avivamento acontece em Éfeso, e a palavra de Deus cresce e prevalece em toda a província. Paulo está saindo de Éfeso, e ele está vindo para Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele, conforme Gálatas 2:10, tinha assumido um compromisso com os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. E ele faz uma coleta entre as igrejas da Macedônia e Acaia para levar para os pobres judeus, crentes de Jerusalém. Isso porque, conforme Atos 18:2, na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma e muitos deles perderam seus bens, suas propriedades, e muita fome estava existindo na Judéia. E Paulo vai cumprir esse compromisso, mostrando para nós que evangelização e obra social não são coisas que se excluem, mas que se complementam. No meio do caminho na Macedônia, ele para escrever sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E nesta carta aos Romanos, que é um tratado de teologia, ele vai pedir oração por 2 coisas. Primeiro, para que não seja morto pelos rebeldes judeus nessa viagem. Segundo, que os crentes judeus recebessem de bom grado a oferta que ele estava levando dos crentes gentios. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Alguma vez você já pediu oração para que alguém recebesse um presente que você estava querendo oferecer? Parece não fazer sentido, não? Na verdade, o que Paulo está interessado é o seguinte: ainda havia um ranço dos crentes judeus em relação aos crentes gentios. E se os crentes judeus recebessem uma oferta dos crentes gentios, Paulo estava também costurando a unidade espiritual da igreja. Então diz a Bíblia que ele parte para esta viagem, chega em Mileto, cidade portuária onde ele deveria embarcar, chama os presbíteros da igreja de Éfeso e diz o seguinte: olha, o Espírito Santo, em Atos 20, versículos 22 a 24, o Espírito Santo me assegura que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
O homem embarca no navio, chega em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo o prende com um cinto e diz: Paulo, não vá para Jerusalém, eles vão prender você lá. Os discípulos tentam demover ele, e Paulo diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. Ele foi e foi preso. Ele testemunhou de Jesus em Jerusalém, ele pregou para o Sinédrio, e diz a Bíblia que em Atos 23:11, que o próprio Deus aparece para ele na prisão e diz: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Roma, aqui em Jerusalém eu quero que você dê testemunho também em Roma. Os judeus querem matá-lo, a notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega o comandante da prisão, e naquela noite Paulo é trasladado para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Na troca de governo de Félix para Festo, diz a Bíblia que Festo sobe a Jerusalém para conversar com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo: governador, esse Paulo está preso lá sob as custódias de Roma, esse negócio é nosso, isso é um problema doméstico, isso é um problema religioso. O Sinédrio é o fórum legítimo para julgar esse homem, manda esse camarada para cá, nós temos competência para julgá-lo, mas estavam tramando matá-lo na estrada. Paulo percebeu que Festo estava para entregá-lo e dizia: eu sou cidadão romano e quero ser julgado em Roma. E o governador disse: para Roma você quer ir, para Roma você irá. No dia que ele pegou um navio para Roma, ele enfrentou um naufrágio. Você pode entender isso? Deus o queria em Roma, ele queria estar em Roma. O mínimo que ele esperava era uma viagem tranquila para Roma. E ele enfrenta um terrível naufrágio. Tinha naquele navio 276 presos, mais a tripulação. A carga do navio se perde, o pânico toma conta de todo mundo, um anjo aparece para Paulo no navio e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ou vocês vão dar numa ilha. Quando amanheceu o dia, chegaram na ilha de Malta, os bárbaros os acolheram com urbanidade, fizeram uma grande fogueira para aquecê-los, e diz a Bíblia que o único que quer manter a chama acesa é Paulo. Ele vai pegar alguns gravetos e vai jogar na fogueira, e quando ele joga aquele punhado de graveto na fogueira, sai do fogo uma víbora e prende na mão do Paulo. Quando a víbora prende na mão do Paulo, os malteses gritaram: é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou o Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais doentes vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Tem hora que você pensa que a sua vida está à deriva. Tem hora que você quer ir para a direita e você vai para a esquerda. Você quer avançar e a sua vida recua. Mas você pode entender uma coisa: você não é como Alasca, num mar agitado, jogado de um lado para o outro. A sua vida é governada por aquele que está sentado na sala de comando do universo. Ele reina e ele governa e ele está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem.